livro de Colossenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler também 1 Tessalonicenses. Eu gosto de pregar uma mensagem expositiva. Então, se você fica com a sua Bíblia aí ligeirinho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler também 1 Tessalonicenses capítulo 1 também. Na medida que você for encontrando aí, dá glória a Jesus. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você compartilha da sua Bíblia com essa pessoa, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Quero parabenizar você que veio com esse frio, né, irmão? É difícil largar o edredom, né? Mas glória a Deus que aqui nessa noite só os famintos mesmo por Jesus, que não tiveram preguiça de vir. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor Deus. Colossenses 1:3 diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade e o Evangelho. Amém? Eu quero falar sobre 3 fundamentos, aliás, 3 princípios que constroem o fundamento nas nossas vidas. Eu não sei se você encontrou aqui nessa leitura aqui, esses 3 fundamentos. Quem encontrou aí? Vamos ler o 1 Tessalonicenses, que também fala desses 3 fundamentos. Na verdade, parece bem parecido. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 1:2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Pai, de que vocês têm demonstrado, através do trabalho de vocês, que é resultado da fé de vocês, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem pegou aí os 3 pilares aí? Primeiro, qual que é? Fé. Segundo? Terceiro? Fé, amor e esperança. Amém? São os 3 pilares que constroem o fundamento sobre a sua vida. Pode sentar, fica à vontade. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Jesus. Fala com a tua igreja, fala com os irmãos que nos assistem pela internet. Leva o coração, a mente cativa à sua presença. Você tem liberdade, Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Queridos, perceba o seguinte: esses 3 pilares, fé, amor e esperança, é citado em vários versículos bíblicos. E hoje nós vamos falar alguns versículos que falam sobre esses 3 pilares. A Bíblia diz que esses 3 permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a Bíblia diz que o maior deles é o amor. Mas são 3 fundamentos, ou melhor, 3 pilares que são fundamentos para a nossa vida. Perceba que Paulo fala de uma fé que é resultado do trabalho, ou seja, uma fé que é manifestada através das atitudes. Ele fala de um amor
que se esforça. Ele fala do esforço do amor de vocês, ou seja, um amor que é sacrificial. E ele fala de uma esperança firme no Senhor. 1 Tessalônicas 5,8, ele diz também assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Perceba que esses três pilares, novamente, sendo inspirado em armaduras como couraça e capacete. Primeiro ele fala: sejam sóbrios. Ser sóbrio fala de clareza, fala de lucidez no propósito, ter um propósito definido, sem entorpecente algum. Ser sóbrio é não ser vendido a nenhuma coisa que embriague ou que entorpeça você. Jesus diz em Lucas 21:34 que nós devemos cuidar para que os nossos corações não fiquem carregados de libertinagem e de bebedeiras, de ansiedades da vida, para que elas venham sobre vocês inesperadamente, porque elas virão sobre todos aqueles que vivem sobre a face da terra. Jesus está dizendo que as coisas dessa vida embriagam o nosso coração. Então o nosso coração é a chave, já que esperança, fé e amor, elas só podem ser manifestadas, ou elas se movem internamente, tem a ver com sentimentos e emoções, tem a ver com o que acontece dentro da gente, porque o homem, ele é aquilo que está no seu coração, o homem representa aquilo que ele é por dentro. Você não é o que você é por fora, você é o que você é por dentro. E o que você é por fora acaba se manifestando exatamente quem você é por dentro. Eu costumo dizer que é como uma maçã, que ela pode estar bonita por fora, mas se tiver podre do lado de dentro, esse podre que está do lado de dentro certamente virá para fora. Porque nós somos quem somos por dentro. Por isso que o Evangelho, as Escrituras sempre vai fazer o homem olhar para o seu interior, vai fazer o homem olhar para dentro e não para fora. Paulo fala de uma couraça representada em fé e amor. Mas qual que era o objetivo da couraça? A couraça, ela protegia o peito dos soldados, o peito e os flancos do soldado. Era uma armadura de couro que ficava, na verdade, por baixo da armadura. Essa couraça, que era feita de couro, ela era feita para proteger o soldado. Por isso que a fé e a esperança são armas de defesa. E ele fala do capacete. O capacete, ele tem um objetivo: proteger a cabeça do guerreiro, proteger o cérebro, proteger a mente. Então a esperança e a salvação, elas são comparadas a um capacete, porque esperança e salvação é uma mente blindada, é uma mente protegida, ou seja, é uma mente com um propósito firme, que garante a salvação. São as convicções que você tem na sua cabeça, que você tem no seu cérebro, que você tem na sua mente. Romanos 5:1 diz, Paulo, que tendo sido justificado pela fé, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, justificados pela fé. Perceba, a fé, a esperança
E o amor aqui presente novamente, e o lugar da habitação e da construção é o coração. E quando nós recebemos essa fé, essa esperança e esse amor, nós também recebemos a paz com Deus, e nós não somos confundidos. É isso que Paulo está dizendo. Não existe confusão na nossa jornada. Nós perseveramos na esperança, porque existe uma glória que está guardada. São pilares que são fundamentais para a vida cristã. E nós só precisamos organizar esses pilares. Por que nós precisamos organizar esses pilares? Porque na linha do tempo nós nos perdemos. O funcionamento desses pilares funcionam na linha do tempo. Por exemplo, a fé. A fé é importante para resolver a sua relação com o seu passado. Porque a fé é aquela que eu creio que fui perdoado dos meus pecados, das minhas mazelas. Então a fé resolve a minha relação com o passado. O amor é importante para resolver a sua relação com o seu presente. E a esperança é importante para resolver a sua relação com o seu futuro, com o seu destino. Então fé, esperança e amor, passado, presente e futuro. Quando nós organizamos esses pilares na linha do tempo, nós temos um funcionamento adequado na vida cristã. Sabe, tem muitas pessoas que não são inteiras no tempo presente, porque tem coisas mal resolvidas no seu passado. E que também elas ficam sem perspectiva do seu futuro. E nós pensamos que isso é psicológico, que é só ir até um psicólogo ou um psiquiatra e pagar um tratamento porque eu tenho um problema emocional. Mas isso não é um problema psicológico, isso é um problema teológico. Tem a ver com falta de doutrina, não tem a ver com falta de afeto. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão psicologizando o pecado. A pessoa peca e diz: estou com problema emocional. Tem a ver com falta de doutrina, irmão. O primeiro pecado é chamado de orgulho. E ele desencadeou a incredulidade. E a incredulidade é a base para toda desordem na humanidade. Ela gerou na relação com o homem e Deus a falta de fé, a falta de confiança e a falta de fidelidade. O que é fé? Na tradução hebraica cristã, a palavra fé significa emuná, que significa sobre o que ou sobre alguém você está. Algo que sustenta alguém. Então a fé, na tradução bíblica, ela não é subjetiva, ela é concreta. Fé não tem a ver com crença mitológica, onde cada um tem a sua. A fé, ela é objetiva, ela é concreta, ela é confrontadora. Por quê? Porque fé é igual a fidelidade. Fé é ser igual a tudo com que me relaciono e aprendo por meio de um pacto, por meio de uma aliança. Isso é fé. Mas por causa da queda, o homem se torna incrédulo a tudo que ouviu de Deus. O homem se torna infiel à pessoa da relação com Deus.
Isso faz com que o homem tenha problemas com o seu passado. E mesmo que você diga para mim que você não tem problemas com o seu passado, que eu acho difícil. Quem aqui tem problemas com o seu passado? Dá um sinal com a mão aí, irmão. Aí você diz para mim: não, pastor, eu não tenho problema com o meu passado. Eu digo para você, ainda que você diga que não tem problemas com o seu passado, eu digo para você que você tem problemas com o seu passado chamado Adão. Todos nós temos problemas com o passado. Do contrário, você está relativizando o pecado. Você está psicologizando o pecado. 1 Coríntios 15, 21 diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, e também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. Se um pecou, todos pecaram. Em Adão a Bíblia diz que todos morreram. Todos têm problemas com o passado. O nosso erro é que nós pensamos nos nossos problemas pessoais. Nós pensamos nos nossos problemas psicológicos, físicos e circunstanciais. O nosso problema, irmão, não é circunstancial. O nosso problema é existencial. Vai além do que a circunstância ao nosso redor. Pode perceber, irmãos, que existencialmente todo homem sente falta ou sente saudade de um lugar que nunca esteve. E esse lugar se chama jardim. Porque um dia Adão esteve lá e nós sentimos falta desse lugar através de Adão. Sabe, a busca pela felicidade é a busca inconsciente de reencontrar esse lugar chamado jardim. O homem só não sabe como, porque ele está perdido na linha do tempo, separado do Criador. O tempo, passado, presente e futuro, só nasceu por causa do pecado, por causa da separação. Antes só havia o Kairos, não havia presente, passado e futuro. Você já percebeu na Bíblia? Lá em Apocalipse diz que está escrito no livro de Deus todos que são salvos desde o início. Diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E aí você fala: cara, cadê a linha do tempo esse negócio aí? Porque no Kairos não tem linha do tempo. O Kairos é a eternidade. O presente, o passado e o futuro só nasceu por causa da queda, por causa da sentença da morte. Agora, quando o homem entra em sincronia com o seu passado, presente e futuro, ou seja, com a fé, com a esperança e com o amor, ele volta para o Kairos. E por isso é que Cristo é o fundamento que restabelece o tempo, que restabelece a vida do homem de volta ao Criador. São verdades que passam a definir a vida novamente, porque fora de Cristo nós não temos vida, nós temos uma sentença de morte. E Paulo conseguiu organizar esses pilares. Fé é igual a fidelidade, que é igual a não falhar com aquilo que eu aprendi de Jesus. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. A fé está totalmente ligada à esperança. Perceba, ela transcende o tempo, passado e futuro. A fé me conecta com o passado, a esperança me conecta com o futuro. Olhe para a Bíblia, irmão, os heróis da fé de Hebreus 11. A Bíblia em Hebreus 11 começa a falar desde Abel até os profetas e apóstolos, homens que tiveram
atitudes. Eles são chamados de heróis Só que fé sugere comportamento. Fé sugere atitude, forma de ação. Olha um exemplo, a Bíblia diz em Hebreus 11 que pela fé Abraão fez o quê? Obedeceu. Pela fé Noé foi avisado que haveria o dilúvio, e o que ele fez? Ele obedeceu, ele construiu uma arca. Homens de fé, homens convictos, são homens de ação, resolvidos no seu passado, presente e futuro. São homens do Kairos. Não tem ansiedades, não tem falta de nada. João 8,13 diz, olha só, olha o Jesus resolvido, irmãos. Olha o diferencial. Jesus era resolvido com o passado, com o presente e com o futuro, porque ele estava no Kairos. Os fariseus disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido? Olha o que Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunho a meu favor, o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque sei de onde vim, passado, e sei para onde vou, futuro. A gente precisa colocar na balança, irmão. Existe uma contradição entre a crença e a prática, porque a fé sugere uma vida de prática sobre aquilo que você crê. Porque crer só, até o diabo crê e treme. E crê mais do que muito crente. A maioria dos crentes só tem uma fé de crença. Mas acreditar não define fé. Mas responder ao que você acredita, isso define a fé. Porque a fé não tem a ver com o quanto eu acredito. Não é o quanto eu acredito sobre tudo que Deus falou comigo, mas é o quanto eu respondo a tudo aquilo que Deus falou comigo. Irmãos, Noé acreditou, e ele teve uma ação. Ele não acreditou somente que Deus iria salvar a sua casa. Não, ele construiu algo sobre aquilo que ele acreditava. Sabe, não é a fé de adesivos. Sabe aquele adesivo fé? Não é a fé de bonés escrito fé. Não é a fé das camisetas escrito fé. Também não é a fé de objetos ungidos. Não é a fé de amuletos, nem a fé de patuás. É uma fé que se move em atitude. Olha aqui a fé de Noé, Hebreus 11:7, a Bíblia diz que movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Movido de temor. Um homem condenou uma geração porque foi obediente àquilo que Deus falou com ele. Isso é fé. Já aconteceu, os jovens que estudam aí na faculdade ou na escola, do professor dar uma prova e todo mundo é reprovado? O que acontece quando ninguém tira nota azul? O que acontece? Ele é obrigado a dar a prova novamente. Porque se ninguém tirou nota azul, significa que o professor que falhou. Mas quando um aluno tira nota azul, não importa se 99,9% da sala de aula tirou nota vermelha, o resto bomba, porque um tirou nota azul. O que é isso? Senso de justiça.
O que significa que onde existem homens de fidelidade, existe uma forma de juízo de Deus acontecendo. Isso é senso de justiça. Por que Deus não tolerou o pecado de Ananias e Safira? Porque existia muita justiça naquele ambiente. Existia muita gente carregada de unção e de verdades, de práticas, de exemplos, de movimentações. Então o pecado, por mais pequeno que pareça, ele era intolerável pela glória de Deus. Por isso que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus, porque a terra está perdida no espaço e no tempo, e o mundo precisa de modelos de vida, o mundo precisa de homens do Kairós. Aleluia! Gente fundamentada em Cristo. Por que a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória? Colossenses 1:27. Porque o evangelho pregado na forma como nós nos relacionamos, como nós nos agimos, como nós nos tocamos, como nós nos movemos. Essa é a verdadeira mensagem. Subir aqui no púlpito, falar bonito, é fácil. Difícil é a prática. Por isso que o mundo não precisa de bons sermões, mas o mundo precisa de demonstração do evangelho, de pessoas que pratiquem, que vivenciem isso na vida e na prática. Aleluia. Quanto mais pessoas fundamentadas em Cristo, na fé, na esperança e no amor, ou seja, no Kairós de Deus, mais revelação ao mundo perdido, mais salvação para os perdidos, mais juízo aos corações endurecidos, mais rápido se aproxima o tempo da igreja gloriosa. Aleluia. Sabe, irmãos, tem gente que quer que os filhos sejam de Deus. Pastor, por que meu filho não se converte? Eu queria que meu filho fosse de Deus, mas você educa ele de forma secular. Se você educa o seu filho de forma secular, você vai esperar que ele seja de Deus ou secular? É claro que você vai ter um filho secular. Aí as pessoas perguntam: pastor, por que meu filho não quer ir para a igreja? Resposta: porque a igreja não funciona em casa. Você já pesquisou como nasceu a adolescência? Sabia que a adolescência é uma coisa recente, né, irmãos? É um fenômeno pós-guerra. Não existia adolescência. Com 13 anos, esses caras já eram feitos homens. Eles iam para as guerras. Eles faziam parte da vida adulta, com 13 anos de idade. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, lá para os anos 60, anos 70, você vai ouvir sobre juventude transviada, sobre anos rebeldes. Quem conhece? É só os tiozão, se levanta a mão. É ou não é? O que é adolescência? Adolescência é uma manifestação contra a hipocrisia. Porque os jovens viram que o convite da vida adulta era uma mentira. Porque ser adulto era ir para a guerra e morrer. E eles começaram a enxergar a hipocrisia que havia no meio da sociedade como o falso moralismo. Nasceu os anos rebeldes. Então, a adolescência é uma manifestação contra a hipocrisia da vida adulta. Por isso que todo adulto tem medo de adolescente. Porque os adolescentes revelam os nossos medos. Eles confrontam as nossas mentiras. Os adolescentes são os únicos que têm coragem de dizer para nós: por que você não pratica aquilo que você ouviu lá na igreja? Será que o problema é o adolescente? Ou é a gente que não faz em casa aquilo que aprende aqui?
Noé fez algo que moveu o mundo inteiro, tudo para salvar a sua casa. Qual que era o objetivo? Salvar a sua casa. Ele trabalhou para salvar a sua casa. Ele tocou o mundo inteiro. Tem gente que perde a própria casa tentando tocar o mundo inteiro. E Deus só quer que você tente salvar a sua casa. E quando você tentar salvar a sua casa, você vai tocar o mundo, cara. Isso me confronta, sabia? Essa palavra é para mim também. Por isso que fé fala de fidelidade. E não é debater ideias, sabe, rebaixando o cristianismo à ideologia de homens. Isso não é fé. Jesus não está no nível das ideologias. Antes de existir as ideologias, ele já era. Por isso, irmãos, nós precisamos atentar à fé na esfera da fidelidade. Se você não aprende, você não pratica. A fé, ela é prática. Hebreus 5:11 diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura vocês já deveriam ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então precisam receber leite e não mais o alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo zelo têm o exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Irmão, vocês estão devagar, vocês estão lentos para aprender. Ele está pregando para uma igreja aqui, irmãos. Eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus. Ele está pregando para um povo que, segundo a oratória, vocês são crentes há muito tempo. E pelo tempo, vocês já deviam ser maduros. E se é lento para aprender, também é lento para se arrepender. E arrependimento tardio pode ser juízo imediato. Cuidado. Nós precisamos entender que Deus não está correndo atrás de nós. Nós é que precisamos entender que somos ou não somos as pessoas ideais para entrar na agenda de Deus, sabe? Para se mover sobre aquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo, Deus está se movendo. Deus seguiu o povo no deserto ou o povo que tinha que seguir a nuvem? O povo que seguia a nuvem. Por isso que a primeira coisa que a fé vai tratar são algumas coisas em relação ao nosso passado, o nosso pecado, a culpa, a indignidade, a inferioridade, o não pertencimento. São sentimentos que a primeira coisa que a fé vai tratar são esses sentimentos. E muitos de nós somos atormentados pelo diabo por causa das práticas do passado. E às vezes muito mais pelos nossos irmãos. Eu acredito que os nossos irmãos são mais atormentadores do que o diabo. E talvez o diabo nem se preocupe tanto com isso, já que tem muitos de nós fazendo isso muito melhor que ele. Porque o cristão de hoje, ele é muito duro com relação ao cisco, mas o interessante é que ele pega leve em relação à trave. Porque você é muito duro com aquilo que você se acha forte. E você é mais maleável com aquilo que você é fraco. Só que nós temos fraquezas diferentes. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos temos fraquezas. E a fé tem que resolver esse problema com o passado, ou seja, com o pecado original. O pecado original é uma herança que vem carregada de altivez e orgulho.
A fé que opera, ela opera uma justificação com relação aos nossos pecados, gerando paz no nosso interior. Sabe, é como uma construção, a nossa vida cristã. E como uma construção, o fundamento é a parte mais importante. Ele não aparece. Ele não é visto, mas é a parte mais importante de uma construção. Por isso que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus antes de tudo. Por quê? Porque tudo que você fizer depois, você fará a partir dele, entende? Primeiro é o reino de Deus, tudo que eu fizer depois eu faço a partir dele. Então eu não vou precisar mais orar para Deus abençoar aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou pretendendo fazer, porque eu já estarei fazendo a partir dele. Eu já estarei me movendo através dele, porque ele é o fundamento. Eu não faço nada, eu não movo nada sem que ele tenha me direcionado para fazer. Então todas as outras coisas que serão acrescentadas a partir desse fundamento. Eu não cresço quando eu sei mais sobre Deus, mas eu cresço quando Cristo cresce em mim. E se Cristo não cresce em mim, sou eu que estou crescendo. Se sou eu crescendo, não estou crescendo. É só mais um religioso. A gente pensa que está crescendo porque tem teologia, conhecimento, diploma, unção, alguém me ungiu alguma coisa. Não, pastor, porque eu sou ungido. A unção está sobre mim. Cara, se quem está crescendo é você, é só mais um religioso. Não é o quanto você sabe, não é o dom que você tem, não é o que você fala, não é como você fala, não é a qualidade de tudo que você faz ou deixa de fazer, não são os seus diplomas, não é nada disso. É se Cristo está crescendo em você. 1 Coríntios 3,10 diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, Paulo diz: eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, o que é Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual que é o fundamento que já está posto? Jesus. No versículo 13 ele diz assim: a sua obra será mostrada, porque um dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, e ela provará a qualidade de cada obra, a sua vida, o que você faz, como você caminha, passará pelo crivo do teste de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que se você não estiver em Cristo, o que você faz vai queimar. Versículo 15: se alguém construiu e o que ele construiu se queimar, este sofrerá o prejuízo. A base e fundamento que é Cristo são construídos sobre esses três alicerces: fé, esperança e amor. E Paulo fala em Efésios 3,17 que Cristo habite em vossos corações, mediante a fé, para que possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o nosso entendimento. A minha pergunta é: quem está em nós? Quem que em nós é a esperança da glória? Cristo. Para que a fé, a esperança e o amor funcione, você precisa estar sobre um único fundamento. E no fundamento, nós assentamos aquilo que sustenta a estrutura da vida.
É o princípio onde se apoia e se desenvolve todas as coisas na sua vida. Não investir em fundamento é não levar a sua vida a sério. É subestimar as consequências da sua própria irresponsabilidade. Porque o fundamento é a finalidade justificadora que explica por que eu estou fazendo o que estou fazendo. Por causa dessa verdade. Por que faço, por quem faço e para quem faço. Dele, por ele e para ele. A nossa vida não pode ser reativa. Nós temos que ser proativos, movidos por uma convicção. O reativo é aquele que tipo assim, o que acontecer eu vou, tá acontecendo. Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse é o reativo. Por que temos que ser proativos? Porque nós caminhamos sobre um fundamento que já está posto. Já tem um plano, já está traçado, já está definido. O que Deus tem para você já está determinado. Não me venha com essa conversa, eu preciso de uma confirmação. Já está tudo confirmado nas Escrituras. Eu não sei o que Deus tem para mim no dia de amanhã, porque você está acostumado, desculpa o que eu vou te dizer, você está acostumado com o engano de homens que pregam para você fábulas. Perceba que eu estou pregando Bíblia para você. Alguém diz assim, mas esse culto é muito frio, tinha que ter receba daqui, receba dali. Nós gostamos de coisas que massageiam o nosso ego. Isso é um falso avivamento. Avivamento que faz as pessoas dançarem, pularem, sapatearem por causa de uma palavra egocêntrica não é avivamento, é animamento. Você tem que ser animado. Todo dia alguém tem que ficar dizendo para você, você vai dar certo, você é o cara, você é bom, vai para cima, porque o milagre vai chegar, a bênção vai chegar. Alguém tem que ficar toda hora massageando o seu ego com palavras de ânimo, de motivação. Já percebeu que é o que bomba na internet? Mensagem de autoajuda. O cara grava um videozinho de 1 minuto com a mensagem de autoajuda, faz você chorar na mensagem. Que lindo! Que lindo! Tipo, eu sou o centro de Jesus. E aí você se sente o cara da cocada santa. Que você diz, não, o cara está dizendo que eu sou o centro de Jesus. Cara, eu sou o cara mais importante do universo. A minha Bíblia diz que o homem é como erva. Ele é como fumaça que dissipa. Nós estamos separando as coisas. Sabe qual que é a ideia de Deus? Unificar, porque tudo que Deus criou está nele. Ele é o centro do universo, Ele é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro. Ninguém é o centro de Jesus, Ele é o centro. E quando eu estou nele, eu funciono a partir dele. Se eu estou nele, Ele é o centro através de mim. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não caia no engano da serpente. Que a serpente que está acostumada a dizer, vai lá, você pode, você é o cara, você vai crescer, você vai aumentar, você vai ter o conhecimento de Deus. Certamente não vai dar em nada. Fica tranquilo, não morrerás. Porque agora a gente está no tempo da graça. E no tempo da graça, tipo assim, Jesus já levou os pecados passados e futuros. Você pode pecar, meu irmão, que já foi pago na cruz. Esse dia eu vi um post na internet que dizia assim, os homens da Bíblia diziam assim, né? Miserável homem que sou. Aí mostrava Pedro dizendo, sou um homem de lábios impuros. Mostrava Isaías dizendo, sou um homem de lábios impuros. Mostrava Paulo dizendo, eu sou o pior dos pecadores. E aí tinha uma fotozinha assim da igreja moderna. Eu não sou pecador mais. É claro que você é.
Pastor, mas Jesus não pagou o preço por mim na cruz do Calvário? Sim, e você está no processo de santificação. Se a gente acha que está tudo certo, a gente bota uma pedra aqui e diz assim, vamos viver do nosso jeito. O processo de santificação é uma vida rendida, é uma vida entregue. Por isso que a nossa vida não pode ser reativa, ela não pode ser de reações, ela tem que ser proativa, cheia de projetos. Eu conheço o fundamento, eu sei qual é o plano traçado, eu preciso me organizar para o projeto de Deus, eu preciso descobrir aonde Deus está se movendo para que eu possa me mover de acordo com o movimento dele. Nós caminhamos sobre o fundamento que já foi posto, sobre um caminho que já traçado, um propósito já fundamentado. Aleluia! Eu conheço o autor da vida, ele é a base por onde eu devo construir a minha vida. Ora, a parábola da casa na rocha. Jesus conta, construíram uma casa na rocha e uma casa na areia. Veio a tempestade e a casa que estava sobre a areia, o que aconteceu? Caiu, mas a casa que estava na rocha suportou a tempestade. Ela permaneceu de pé, porque estava na rocha. Quantas tragédias aconteceram por causa das chuvas? Quem já viu o noticiário? Sabe o que acontece? As tempestades da vida revelam os fundamentos ou a falta dos fundamentos. As pessoas que constroem sem fundamento sabem que não é seguro, mas elas negligenciaram. Mas eu digo para você, uma hora a conta chega, meu irmão. Um dia a conta das nossas negligências vão chegar em nossas vidas. Seja no seu casamento, seja na criação dos seus filhos, seja nas suas finanças, seja na sua saúde. Um dia a consequência de não ter fundamento, essa consequência virá. O fundamento já existe. O fundamento já foi posto. E eu vou dizer uma coisa, que talvez você tenha ouvido por aí. O fundamento não é apóstolos. O fundamento é Cristo. 1 Pedro 2,4 diz que à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por Deus por meio de Cristo. Aí Paulo vai dizer também lá em Efésios 2,19, ele diz: portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Tendo Jesus Cristo como o quê? Pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Olha aqui, o versículo 20, ele é distorcido por muitos líderes nos nossos dias, porque muitos líderes falam de fundamento dos apóstolos e profetas. Só que os apóstolos têm fundamentos? Ou eles andam sobre o fundamento que é Cristo? O que é pedra angular? Quem é a pedra angular? É Cristo. A sustentabilidade de todas as coisas é a pedra angular. Os profetas apontavam para quem nas Escrituras? Para Cristo. Os apóstolos falavam sempre de quem nas Escrituras? Cristo. Então quem é o fundamento? Cristo. Por isso não receba nenhuma palavra que diz que você tem que subir em cima de um apóstolo, e muito menos ficar debaixo de um apóstolo.
As pessoas me perguntam, qual que é a sua cobertura? E se você fala assim, não tenho cobertura, aí você fala, você não pode ficar sem cobertura. Qual que é a sua cobertura? Eu prefiro chocolate. É verdade. É porque o Faia está andando sem cobertura. O fundamento é Cristo. Pode perceber aqui que a gente, irmãos, nós não acostumamos as pessoas a chamarem a gente de pai. Ô paizinho. Tem pastor que fica no púlpito assim, eu sou seu pai. Você está debaixo da minha paternidade. Eu que pago o preço por você. Aqui a gente não acostuma as pessoas a chamar a gente de pai. É claro que tem pessoas que espontaneamente, por causa do relacionamento que existe, tem um carinho, mas a gente não fica usando essa expressão como um módulo de manipulação. Porque na maioria dos casos, isso é usado como módulo de manipulação. Daí para falar de rebeldia, porque se você está debaixo de maldição, que você tem que honrar seu pai, eu sou seu pai, como que você pode agir assim com seu pai? Que é mais fácil manipular as pessoas quando você distorce uma doutrina. As pessoas gostam de distorcer os versículos para manipular as pessoas. Por isso que Jesus disse: a ninguém chameis de pai, porque pai é só o vosso pai que está no céu. Jesus estava falando de uma ordem espiritual, a forma com que consideramos as coisas. E nós cremos em paternidade, mas nós cremos na paternidade de Deus em favor dos homens. Quando nós pregamos paternidade, nós revelamos a paternidade do Abba. Não é a paternidade do apóstolo. Entende? Gálatas 1:8, Paulo diz assim: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Irmão, meu negócio é com a Bíblia. Se você olha para o que está acontecendo aí, está fora do contraste bíblico, que eu não vejo ninguém chamando Paulo de pai, embora ele chamava os filhos de filhos, aí é diferente. Você não vê meu pai a Paulo, meu pai Pedro. 2 Timóteo 2,19, entretanto ele diz: o firme fundamento de Deus permanece inabalado, selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece. Entende por que é importante fundamentar em Jesus? Porque quando nós estamos fundamentados em Jesus, o Senhor conhece quem lhe pertence. Um dia a chuva virá para todos. Nós precisamos de uma fé operante, uma fé que se move, uma fé que não seja apenas fé de crenças. Hebreus 11:9 diz que pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse na terra estranha. Pela fé Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Gente, olha que fantástico isso aqui. Ele habitou numa terra que era dele, porque era a terra da promessa. O que Deus falou para Abraão? Eu te darei a terra que emana leite e mel. Deus levou Abraão num monte e falou assim: está vendo tudo que você está olhando aí? Tudo que alcança a sua visão? Eu darei essa terra a ti, a sua descendência, ela será numerosa como as estrelas do céu e como o grão de areia. Se você conseguir contar as estrelas e contar o grão de areia, de sorte que conseguirá contar também a sua descendência. Deus falou para ele: eu vou te dar uma terra.
Mas a Bíblia diz que ele peregrinou numa terra que era dele, como se não fosse dele. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, que foi edificada por Deus. Significa o quê? Que nada é nosso, tudo é dele. Até as coisas que Deus fala, vou te dar, não é seu, é dele. Será que a gente consegue ter esse pensamento? Aleluia. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o edificador da igreja? Quem é o fundamento da igreja? Cristo. Então quem é que tem e pode ser a base de tudo que falamos, de tudo que pensamos sobre a igreja? Cristo. Mas por que nós criamos movimentos segregadores? Você já viu? Eu pensava que isso era bom, porque eu pensava assim, né? Tem uma igreja para cada tipo de pessoa diferente. Tem a igreja dos negros, tem a igreja que só tem negro. Igreja dos black, só entra negro, só congrega negro, já viu? Tem a igreja do surfista, só vai surfista. Tem a igreja dos tatuados, tem a igreja dos engravatados. Eu achava que isso é bom, mas eu descobri que isso é usurpar, isso é patentear, isso é dividir, isso é tomar para si. Isso é segregar. Isso é usurpar. Nós temos que ter temor para não tomar para nós aquilo que não é nosso. A gente não tem que fazer uma tribo, falar, não, aqui só caminha comigo quem é assim, assim, assim. Não, peraí, irmão, Deus, ele é Deus de todos, por todos e para todos. Irmão, a fé, a verdadeira fé é guardar, ouvir, guardar e responder. Isso não se mede por aquilo que eu acredito, mas pelo quanto eu respondo. Tem crente que há anos crê em tudo que ouve na igreja, mas não responde nada. Essa é a fé que eu chamo de fé incrédula. Fé histórica. A fé histórica é aquela que eu acredito em tudo sobre Jesus, quem Jesus foi, quem Jesus é. Mas eu preciso mesmo é ter uma fé salvadora. A fé salvadora é aquela que eu tenho que me lançar sobre Ele. É onde o meu destino passa a estar nas mãos dEle. Essa é a verdadeira fé. E para isso eu preciso de uma limpeza no coração. O coração é o lugar onde o fundamento começa a ser estabelecido. O coração dos homens é o lugar onde se estabelece a construção do fundamento que é Cristo. Por isso que é a fonte da vida. Provérbios 4:23, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. É do seu coração que procede a fonte da vida, porque esse é o lugar aonde se constrói debaixo da base. A fonte da vida está no coração do homem. A estrutura dos fundamentos de Cristo tem que afetar esse lugar, o coração do homem. E é a partir daqui que começa uma construção. Por isso que Jesus também disse em Mateus 7:21, ele diz: pois do interior do coração dos homens vêm maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, enganos, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem, e isso o torna impuro. Perceba o seguinte, que é uma forma de comportamento. Tudo que Jesus escreveu são formas de comportamento. Engano, devassidão, calúnia, arrogância, insensatez, são formas de comportamento. O que está no coração sempre vem para fora.
O mal que está no coração do homem faz com que contamine, não é o que faz com que contamine o homem, mas ele se relaciona com aquilo que está no seu coração e isso o contamina. Provérbios 23, 7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim o homem é. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus chegou perto do poço, ele olhou para aquela mulher e disse: tem algo errado com a sua fonte. Ela disse: o que tem de errado com a minha fonte? Se você beber dessa água, você volta a ter sede. Mas em João 4,14 ele diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas vivas que jorrará para a vida eterna. Uau! Uma fonte da vida brota no coração do homem. Essa fonte vem para curar a chaga da morte causada pela queda e o pecado. É aqui dentro que tudo isso acontece. Vamos reler o texto de 1 Tessalônica, que nós lemos no início. Olha só, eu vou ler agora na versão atualizada, revisada e atualizada. Ele diz assim: recordando diante do nosso Senhor Deus e Pai, que a operosidade da vossa fé, que da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconheço, os irmãos amados, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como vocês ter sido em procedimento entre vós por amor de vós. Com o efeito, vos tornastes imitadores do Senhor. Ele está falando de uma vida transfigurada, de um comportamento refinado. Ele está dizendo que a fé, a esperança e o amor chegou por meio do Evangelho. E esse Evangelho tem que afetar o centro do coração do homem, porque muda as atitudes, os comportamentos e as formas de agir. Se tem uma coisa que nós precisamos prestar atenção, é no coração. De tudo que se deve guardar, filho meu, guarda o quê? O coração. Por isso que chega, irmãos, de religião cultural. Chega de pessoas que admiram a religião por causa das suas características culturais. Isso está acontecendo no Brasil. Tem gente que vem para o evangélico só porque admira as culturas. Não, eu gosto da igreja que eles cantam uma música bonita lá, né? É ou não é? Porque agora é chique, tem lâmpada de LED, fumaça. Então eu gosto de ir para a igreja porque tem uma cultura bonita, legal, bacana. Eu vou para a igreja. Hoje existe evangélico não praticante. E eu lhes afirmo sem medo de errar, mais de 60% da igreja evangélica no Brasil e no mundo não são convertidos de fato. Não tem uma fé operante. Por causa de uma vida secularizada. Porque você se adapta, se adequa, você relativiza. Uma vida humanizada. Pastor, a primeira coisa que o cara relativado diz é assim: não, mas aí é muito fanatismo, né, esse negócio aí, não, a gente tem que, né, viver a vida. E por causa disso, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão construindo algo sem fundamento. Nós precisamos mudar isso. Precisamos construir com fundamento seus valores, seus objetivos. O alvo precisa ser bem definido, porque vivemos no dilema
entre o que sabemos e o que fazemos. Precisamos sair desse dilema. Eu sei bastante, mas eu não faço o que eu sei, eu não pratico o que eu sei. De que adianta ter tanto conhecimento com falta de prática? E você que congrega numa igreja que prega a verdade, que tem uma palavra relevante, você está numa zona de perigo. Porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Por que é que nós estamos no dilema entre o que sabemos e o que fazemos? Porque ainda não houve uma operação de Deus no coração dessa pessoa para que ela possa fazer o que sabe. Então o saber fica desconexo com a realidade. Você não é o que sabe, você é o que você faz. Nós temos que transformar o que sabemos em prática, e nós temos que transformar a prática em cultura. Isso precisa acontecer com a igreja no Brasil. Pessoas famintas por Deus, pessoas responsáveis e tementes à palavra de Deus, gente que tem zelo, um zelo que consome, uma fome pela verdade, não pelas coisas, não pelos benefícios do reino. Precisamos parar de ter essa fé interesseira. Isso não é fé, isso é barganha, isso é idolatria. Isso é se mover pelo próprio umbigo. Isso é fazer do seu ventre o seu próprio Deus. Paulo chama a igreja de inimigos da cruz de Cristo, porque relativizaram o Evangelho, humanizaram o Evangelho. Você não é daqui, camarada. Seu lugar não é esse mundo. Nós ansiamos pela vinda do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo está dizendo: ora vem, Maranata, ora volta, Senhor Jesus, porque o seu coração está na eternidade. Paulo dizia: viver é Cristo, morrer é muito melhor. Porque o que ele tem em vista é a eternidade, é uma vida suprema, é a supremacia do conhecimento de Cristo. Anseio conhecê-lo. Voltemos a esses princípios. Rebababashondorobiá, rabababasondorobiá. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Riaca sotorobia. La mama sondorobia. Fecha os teus olhos. Dê uma resposta. Diga a Ele: Deus, eu quero me comprometer com a verdade. Eu quero estabelecer, Senhor, a construção sobre o firme fundamento que já está posto. Eu quero Cristo sendo revelado através da minha vida. Esse é o nosso clamor, Abba. Meu Deus, não quero viver mais uma fé emocional. Deus, eu não quero mais glorificar o teu nome quando as pessoas dizem coisas que massageiam o meu ego. Eu quero glorificar o teu nome por causa dos princípios estabelecidos do teu reino. Eu quero me render por causa da justiça, por causa da verdade da sua palavra. Eu clamo por um verdadeiro avivamento, Pai. Pessoas que se rendam a Ti.
Arabachei. Rei. Urabacancho rabachai. Urabababachondoromia. Adore. Tu és a minha vida. Tu és a minha vida.